Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Só porque eu não acendi a luz, porque tinha sol, aí agora o sol esconde, ficou escuro. Oi, Caio, bom dia. Bom dia, professora. Gente, vocês vão me dar licença, mas eu vou ficar de cabelo preso, de pituca aqui, porque o calor aqui tá tenso, né? A senhora pode ficar do jeito que a senhora sentir bem. Obrigada, Caio. Obrigada. Gente, vocês estavam em aula agora? Quantas pessoas tinham? Estávamos em Tava 12, 10. parece. 12 12. com a professora. Tava 10. Então agora eu tô na desvantagem, né? Porque eu tô com 7. Hoje demorou Tava mais. 12 com a professora, tá? Tava 10 com a professora. Então, tipo, a gente tá com 8, seria. Mas não tem problema, não. A gente começa com os 8 que tem. Ó, o Felipe chegou, vai dar 9 agora. A gente começa com quem está aqui para já ganhar tempo, tá bom? Eu não sei se vocês se lembram, na semana passada nós falamos sobre a entrevista clínica. E aí, nós não terminamos de falar sobre as competências que o entrevistador tem que ter, não é verdade? Eu falei sobre alguns. Se eu estiver enganada, vocês me corrijam. Eu falei sobre as 3 primeiras? Exato, né? Então hoje a gente vai falar sobre as outras e entrar nos tipos de entrevista, porque a aula prevista no plano de ensino para hoje é a respeito dos tipos de entrevista. Esse esquema de sistema, de que as nossas aulas têm que estar condizentes com o plano de ensino, eu sinto que às vezes engessa um pouco. Eu não queria correr com o conteúdo de hoje para poder entrar no tipo de entrevista. Mas nós vamos pelo menos falar de um iniciozinho dos tipos de entrevista para poder ficar ok, né, com o plano de ensino, e se for necessário, a gente termina na aula que vem. Vamos começar e terminar assim, para ver se dá certo, tá bom? Pronto, agora eu já tô com 10. Agora eu tô satisfeita, que eu estou igual à aula anterior. Bem-vindo todo mundo. Deixa eu compartilhar a tela para a gente conversar sobre as competências. Estão vendo? Ok? Então, conforme eu disse, são 10 competências. A primeira, a gente conversou na semana passada, é estar presente, no sentido de dar uma atenção especial ao paciente, um ouvido atento, um olhar atento, que a pessoa se sinta ouvida mesmo, que aquele momento seja específico para o seu paciente, que você não atenda telefone, que você não olhe mensagens, que você não seja interrompido por ninguém. Então, isso tudo facilita essa competência de acontecer. A segunda nós falamos também, que é ajudar o paciente a se sentir à vontade, explicar sobre o sigilo, sobre a confidencialidade, a ausência de julgamento, que ele pode ficar tranquilo. A terceira, facilitar a expressão dos motivos que levaram a pessoa a buscar ajuda. Nós também falamos no sentido talvez de tentar traduzir o que a pessoa está falando. E aí nós chegamos então para conversar sobre a quarta competência: buscar esclarecimentos para as colocações vagas ou incompletas. Basicamente um complemento da terceira, porque se a gente está ajudando, facilitando a fala do indivíduo, nós também vamos, de vez em quando, completar uma frase, repetir para ver se é aquilo mesmo que ele queria dizer. Sempre, pessoal, sempre que uma expressão ficar vaga,
nós não devemos complementar com os nossos achismos. É muito natural isso na nossa vida, no dia a dia. Às vezes alguém fala assim para você, porque você sabe, né? Minha mãe, pronto. No consultório, isso tem que ficar bem claro. Não sei. Sobre o que você está querendo dizer da sua mãe? Então, eu tenho que buscar um esclarecimento para essa colocação que ficou bem vaga. Sua mãe o quê? Não, você sabe, não. Você já falou tantas coisas sobre a sua mãe. Nesse momento, você está querendo falar exatamente de qual característica da sua mãe, certo? Então, esclarecer as frases vagas ou incompletas seria nesse sentido, de não completar. Muita gente faz isso. Eu tenho uma conhecida que até às vezes desagradável. A gente está falando e ela completa a frase da gente, que quando a gente demora um pouquinho a falar, ela vem e completa a frase da gente. É estranho, às vezes até ruim. Então, nós não podemos fazer isso, muito menos na nossa vida profissional, ok? 5. Oi, Amanda, pode falar, pode perguntar. E, por exemplo, eu acho que para toda regra tem uma exceção, né? Mas eu queria perguntar se isso é uma exceção. Por exemplo, quando a pessoa tem dificuldade mesmo de falar sobre o que ela tá falando, por exemplo, né? Desse exemplo aí da mãe, você sabe o jeito que a minha mãe é, né? Não sei, o que é? Ela é roubada, ela é, sabe? Aí a gente pode, por exemplo, assim, oferecer uma gama de palavras, assim, para a pessoa, isso, sabe? Tipo assim, que às vezes falta vocabulário para a pessoa também. Nesse sentido, a gente pode fazer? Sim, com muito cuidado para não estereotipar, com muito cuidado para não contaminar o pensamento do outro, mas você pode sim oferecer algumas alternativas, sem dúvida. Tá? Às vezes a pessoa está assim nervosa, às vezes a pessoa está alterada, emocionada, e é comum ela não conseguir se expressar. E quando, Amanda, eu pensei que sua pergunta ia ser diferente, porque às vezes as pessoas também elas têm dificuldade de falar porque elas não querem mexer naquela emoção. E nesse sentido, a gente tem que respeitar. Por exemplo, a pessoa fala, você sabe, né? Meu marido, e para, e você percebe que deu uma embargada, que aquilo lhe deu uma vontade de chorar. Aí você não vai forçar. Seu marido o quê? Você tem que esperar um pouquinho. Às vezes ela mesma consegue gente, sumiu a palavra. Controlar a emoção, ela consegue controlar a vontade de chorar, e aí ela engole aquilo ali um pouquinho e consegue falar. Então, quando a gente fala essa habilidade, essa competência de buscar esclarecimento para as colocações vagas, nós temos que tomar muito cuidado para não ser agressivo, para não ser imediatamente após a fala, porque quem sabe na próxima frase ela já vai completar. Então, a gente tem que dar tempo ao tempo. É uma questão mesmo de feeling, de estar ali e sentir o momento do paciente. E, em alguns casos, o paciente chega a verbalizar. Eu não consigo falar desse assunto, desse tema hoje. Está muito mexido, está muito dolorido, eu não consigo. Nós temos que respeitar. Eu tenho uma paciente que a gente conversava sobre sempre assim. Uma vez eu dei um exemplo para ela e ela começou a usar isso sempre na terapia. Eu dei o exemplo das caixinhas. Eu falei que a gente podia conversar cada dia sobre uma caixinha, que não precisava conversar tudo de uma vez. E aí teve um dia que ela falou, nossa, hoje parece que alguém balançou minha estante e as caixinhas estão tudo no chão e eu não sei qual tampa que é de qual, tá uma bagunça, e desabou em choro. Ela não sabia nem do que falar, mas estava muita bagunça na mente dela. Ok, a gente tem que respeitar. E talvez nesse dia não seja exatamente o melhor dia para trabalhar elaborações, para trabalhar elucidações. Talvez esse dia a pessoa necessita apenas de ser ouvida, apenas de conforto. Aí a gente faz as anotações e num próximo momento que percebemos que a pessoa está mais estruturada, nós voltamos naquele assunto. Perguntamos, né? É possível hoje lidar com aquele tema?
eu percebo que é importante, é difícil, mas é importante, pode ser hoje. Então, assim, nós temos que ter afeto, carinho, no sentido de não ser sádico, né? E querer abrir a ferida, rasgar a ferida. Já viu alguém quando quer espremer uma espinha? Você tá com espinha, é um negócio dolorido, né? E aí você tá deixando ela madurar para aí você estourar a pontinha e não ser tão dolorido. Aí vem alguém e fala, mas que espinha boa, deixa eu espremer. Não, deixa. E quer... Não, a gente não pode ter esse papel. De querer espremer a pessoa para ela, de uma forma invasiva, agressiva, ela se sentir obrigada a lidar com aquele assunto. Se vocês agirem dessa forma, se o psicólogo agir dessa forma, pode inclusive perder o paciente. O paciente não vai querer voltar para conversar com aquela pessoa porque ela se sentiu incomodada. Que lindo, gente! Hoje, essa semana, gente, a Semana da Criança, cada dia eles fizeram uma coisa. Hoje foi uma oficina de palito. Você que fez? Sim. É um porta-joia? Uhum. Tem o pegador aqui. Ah, não, filho, que lindo. Obrigada. Isso é muito lindo. Vou deixar aqui para ela secar, tá? Olha só o tanto de cola que tá aqui pendurado. É porque esses fiozinhos que saem. Tá bom, vai lá lavar a mãozinha. Tá. Oi, Caio. Professora, a gente vai saber, não digo assim total, né? Mas a gente vai saber quando o nosso cliente vai estar mentindo. Mentindo assim, que eu falo é que ela está criando uma coisa que não seja real. Não, nós não temos obrigação de saber se ele está mentindo. Você não deve se preocupar quando alguém contar para você, fui violentado pelo meu avô. Você não tem que pensar assim, gente, será que essa pessoa está inventando isso? Não, você não tem que lidar com essa fantasia sua. Você tem que lidar com o material que surge ali. Se a pessoa está dizendo aquele conteúdo, você vai trabalhar aquele conteúdo. Mas, professora, se for uma invenção, se for uma fantasia, se for uma mentira, infelizmente, é problema dele. Ele está pagando um profissional para tratar dos problemas dele e ele, então, está desperdiçando o dinheiro dele, o investimento dele, se ele mentir naquele processo, né? Tem alguns casos que a pessoa, ela conta uma coisa que ela acha que aconteceu na infância, talvez porque ela tem uma memória, uma lembrança embaçada, ou alguma coisa que foi, alguma ideia que foi inculcada por alguém na mente dela, ela não tem certeza se aquilo é verdade, mas ela conta como se fosse uma verdade absoluta para ela. Nesses casos, seria um caso quase que de investigação para ver se a pessoa tem, que tipo de memória que ela tem de fato. Aí, assim, a gente percebe que a pessoa não tem clareza dos detalhes, que ela não tem certeza. Ela, inclusive, algumas vezes verbaliza que ela não tem certeza. Aí não é mentira, não é invenção. Talvez é uma confusão, e aí dá para a gente perceber. Agora, quando é uma mentira, de fato, a pessoa vai para o consultório para falar uma mentira. Olha, Caio, a primeira coisa que eu posso te dizer é, nós não temos obrigação de saber discernir se é uma mentira. Nós temos que tratar o assunto do jeito que ele chega para nós. Se depois, lá na frente, ele falar assim, te enganei, menti para você, eu não tenho que ficar furioso com isso, eu tenho que olhar para a pessoa e falar assim, qual foi o seu objetivo para trabalhar essa mentira? Nós usamos 2 sessões, 3 sessões para falar de um assunto que é irreal. Será até que ponto é mentira? Para você é uma verdade? Eu não posso entrar na dele e falar assim, como assim? Que absurdo, mentiu para mim. O problema é seu, quem gastou dinheiro foi você. Eu não posso ser imaturo e entrar nessa briguinha, né? Mas, na verdade, é assim mesmo. Se a pessoa mentir, é ela quem está desperdiçando dinheiro dela. Ficou claro? Amanda, você levantou a mão no meio do caminho aí.
Não, eu tinha uma dúvida, mas foi esclarecido, que foi dessa questão das falsas memórias mesmo, Aham. e tal, mas foi esclarecido. Ok. Obrigada. Bom, Mas também tem aquela questão que eu até já vi muito isso acontecer. Às vezes acontece mais com criança, né? Que a criança está mentindo muito e os pais levam para terapia para ver o porquê dela tá mentindo, né? sim, a criança, a pergunta do Caio, se dá para perceber que está mentindo, até a criança, nem se nós temos que desfazer essa ideia de que o psicólogo tem um poder de ler a mente, um poder de ler o comportamento, um poder de desvendar mistérios. A gente tem que desfazer essas fantasias, sabe, gente? Nós não temos varinha de condão, nós não temos poder sobre a vida do outro, nós temos condições de trabalhar aquilo que aparece para a gente trabalhar, né? E aí, quando é criança, a criança também consegue mentir, dependendo da idade, a criança também consegue mentir. Nesses casos, Maria Vitória, seria interessante trabalhar com testes projetivos, porque no desenho, no jogo, no lúdico, a verdade aparece. Dá para perceber a fantasia e a realidade, dá para, nos traços da criança, na fala da criança, a gente percebe como lidar com isso. Então, podem mentir para a gente? Podem. Não se sintam enganados. A ideia não é essa. Quem é o principal ator no cenário de uma psicoterapia? O paciente. Nós não somos os principais atores, nós estamos ali para ajudá-lo. Então, nós não temos que pensar que nós somos poderosos e vamos esclarecer tudo e solucionar todos os problemas. A gente, inclusive, tem que fazer terapia para lidar com as nossas frustrações. Vai acontecer caso do paciente sumir, você não saber por quê. O que será que eu fiz que ele não gostou? Não é alguma coisa que você fez que ele não gostou. É uma coisa dele. Então, a gente tem que trabalhar essa relação, muitas vezes, narcisista que nós temos de pensar que o problema é sempre a gente, né? Como dizem os memes da internet, alecrim dourado. Tá achando que tudo é você, que você é a causa de todos os problemas? Então, nós não somos esse alecrim dourado, não. A gente está ali como um coadjuvante. O protagonista sempre deve ser o paciente, tá? 5. Gentilmente, essa palavra é importante, gentilmente confrontar esquivas e contradições. O que seria uma esquiva ou uma contradição? A esquiva é quando alguém descaradamente foge de um assunto, ela começa a falar uma coisa e de repente ela muda de assunto e você percebe, ela não quer falar sobre isso. Quando eu disse agora há pouco que nós temos que respeitar o momento do paciente, isso tem que ser de forma consciente. A pessoa falou, eu não quero falar sobre isso, nós vamos respeitar. Ou a pessoa se emocionou, eu não vou fuçar na ferida. Mas quando é uma esquiva, quando é uma fuga, a gente tem que pontuar. Eu tenho que confrontar. Eu tenho que falar, só um momento, ó, gentilmente aí, ó. Só um momento. Você mudou de assunto de uma maneira muito drástica. Você estava falando de A e foi para Y. Qual foi o caminho aí que você fez que eu não consegui acompanhar seu raciocínio? Ou por que você não quer falar do A? Tem alguma... Aí a pessoa cai em si e fala, eu não quero falar sobre isso. Aí sim nós não vamos falar sobre isso. Mas que a gente tem que confrontar, pontuar a esquiva dele, nós precisamos confrontar. Ela tem que ter consciência de que ela está sendo ouvida e está sendo bem interpretada e que nós percebemos quando ela foge do assunto e que no momento adequado aquele assunto voltará. A mesma coisa na contradição. Às vezes a pessoa está contando uma história e ela contradiz a própria história. Ela às vezes fala que estava com uma pessoa, de repente ela era com outra, e aí, peraí, eu não estou entendendo, eu estou confusa. Nós não podemos falar assim,
Tem uma contradição aí? Não, eu não vou fazer isso. Eu vou me mostrar interessada em compreender melhor aquele assunto, né? Aquele tema. Então, eu vou dizer, parece que eu estou um pouco confusa, não estou entendendo. Agora há pouco você me disse que estava com fulano, agora você está dizendo que está com Beltrano. Peraí, quem é que estava nessa cena? Para eu entender melhor essa situação. Então, estou colocando a contradição que ela mesma fez, que ela mesma construiu, aquela pessoa, para ela me explicar. E, às vezes, dentro dessa contradição, tem todo um sentido para o que essa pessoa precisa trabalhar. Ok, entendeu confrontar uma esquiva e uma contradição? 6. Tolerar a ansiedade relacionada a alguns temas. É o que eu falei, quando a pessoa não estiver dando conta, trava, não sai, vem choro, ou vem raiva, ou vem uma emoção forte, ou talvez venha uma crise de ansiedade. A pessoa pode passar mal dentro do consultório, ter uma crise de ansiedade, porque aquele tema é muito forte para ela. Eu tenho que tolerar, eu não tenho que forçar. Em outro momento, aquilo pode ser trabalhado. 7. Reconhecer defesas, especialmente quando elas estão atuando na relação com o entrevistador. Quando acontece a transferência. Esse vocabulário aqui, ele é bem da psicanálise, né? Vocês já estudaram sobre a transferência? Já entenderam o que é a transferência? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, em que casos a defesa reconhecer que está acontecendo a transferência? Talvez a pessoa pode mudar o assunto ou pode transformar o assunto daquele dia, do momento terapêutico, para falar, para perguntar coisas do psicólogo, do psicoterapeuta, para perguntar, para dizer que achou que a pessoa está bonita, hoje a sua roupa está bonita, hoje você está mais chique, hoje você isso. Gente, espera aí que eu vou ligar o computador na tomada que acendeu um negócio aqui. Só um minutinho. Pronto. Então, a pessoa, o foco, acabei de dizer agora mesmo, o protagonista é quem? O paciente. E aí ele coloca o holofote no profissional. Tá errado, nós temos que tomar cuidado para não cair nessa armadilha e gostar que o holofote venha para a gente e começar a entrar na do paciente. Inclusive num contexto de contratransferência. Então, eu tenho que reconhecer isso, que é uma defesa, é muito parecido com a esquiva, ele está tentando mudar o foco, ele está tentando mudar o assunto, o tema, e ele vem com essa transferência. Então, eu também não vou ser grosseiro e rude e falar, não, o assunto aqui não sou eu, é você. Eu vou voltar as perguntas para ele. Eu vou voltar o holofote para ele de uma maneira educada, de uma maneira não invasiva e nem agressiva. Ok? Reconhecer os seus processos contratransferenciais, que é o complemento do que eu acabei de falar. A contratransferência é o sentimento ou a emoção que parte do profissional. Então, se eu percebo que está existindo uma contratransferência, ou seja, que de alguma maneira o paciente está me afetando a ponto de mexer comigo e eu não conseguir controlar esse processo, eu preciso tomar cuidado, eu preciso me tratar com o meu terapeuta, eu preciso de estudar mais esse assunto. Em alguns casos, até encaminhar o paciente para outra pessoa, eu tenho que fazer. Se eu percebo que está acontecendo esse processo de contratransferência. O que seria um processo de contratransferência? Vocês conseguem exemplificar para mim? Professora? Oi. Seria, por exemplo, igual eu começo a tratar uma pessoa, é um homem.
E aí, de repente, eu tive um problema com meu pai e esse homem tem muitas características que lembram isso, né? Ou que tratam seus filhos da mesma maneira. E aí eu começo a reviver o meu trauma pessoal, né, dentro dessas sessões. E a contratransferência seria eu tratar essa pessoa como se ele fosse o meu pai, Sim. tendo os mesmos sentimentos que eu tive, Se né? você ficar com raiva, se você ficar pensativo, se de alguma forma mexer com você, é uma contratransferência negativa. Amanda, você também ia falar da contratransferência. Eu fiquei com uma dúvida, não ia ser nem para exemplificar, mas por exemplo, assim, vamos supor, às vezes ali, né, nas sessões, o psicólogo acaba, o paciente se apaixona pelo psicólogo e o psicólogo se apaixona pelo paciente, entendeu? Aí Isso eu é pensei contratransferência. Uhum. E, Essa é a mais clássica. E aí eu pensei que, porque assim, a gente não escolhe, né? Então, aí, por exemplo, assim, a pessoa, se ela, como é que chama, gente? Um encaminhamento para o psicólogo e tal, ela pode se relacionar e tal, ou aí é uma coisa que também tem que levar para o psicólogo levar para a própria terapia e tal. Eu sempre fiquei meio em dúvida em relação a isso. Outro dia eu estava assistindo uma série americana, e eu achei interessante, e eu não sei se existe essa regra aqui no Brasil. Eu teria que verificar para te dar essa resposta com certeza. O que essa série me mostrou? Um homem estava fazendo um processo de psicoterapia com uma mulher, uma psicóloga, e aí ele deixou de ir nas sessões, ele ficou 1 ano sem ir, e 3 semanas depois que inteirou 1 ano, ele foi lá para marcar um encontro com ela, para os dois saírem e ter um encontro pessoal, um encontro íntimo. E ela falou assim, mas não pode, porque você é meu paciente. Ele falou, não, eu li a lei e dei o prazo correto de 1 ano, ainda dei 3 semanas, porque eu sabia que você podia negar esse encontro baseada nesse argumento, e você não tem argumento para negar sair comigo. E aí os dois começaram a sair, até rolou uma possibilidade de alguém fazer uma denúncia contra ela, mas aí ela comprovou documentalmente que ele não era mais paciente dela há mais de 1 ano. Então, assim, esse é um exemplo que, como eu disse, americano, e eu não sei quanto tempo que levaria para ser algo legalizado aqui no Brasil. Né? Porque não é simplesmente, semana que vem você não é meu paciente mais, a gente pode sair. Porque se for desse jeito, vira bagunça, né? É muito complicado. E a transferência e a contratransferência, pessoal, não é só quando o paciente apaixona e o psicólogo apaixona de volta. A paixão, ou o envolvimento emocional, ela é um processo. Como que acontece esse processo? É um flerte, é um olhar, é um dar um presente, é o outro aceitar o presente, é pedir abraço, dar abraço. O profissional pode abraçar? Pode, em algumas abordagens pode, mas desde que não exista esse contexto de sedução, porque mexe com o ego da gente. É satisfatório para o ego, tanto feminino quanto masculino, ser cortejado ou cortejada. Quando alguém te elogia, quando alguém te presenteia, quando alguém faz você se sentir bem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Quando você vai se arrumar para ir para o consultório, se você pensa, eu estou me arrumando, nossa, hoje é o paciente fulano de tal, eu tenho que caprichar. Opa! Luz vermelha deve acender. Por quê? Para o paciente tal, eu tenho que caprichar na minha aparência. Eita, tem alguma coisa errada acontecendo. Porque ele é especial. Que movimento de sedução é esse? Né? Então, aí seria uma contratransferência já. Eu não estou apaixonada, eu não estou envolvida fisicamente, nem sexualmente, porém eu já tenho esse pensamento, se eu vou me vestir, me arrumar para fulano, se eu vou
fazer um presente, se eu vou fazer um elogio também para o meu paciente, em que sentido eu vou fazer esse elogio? É uma troca? Então, isso também já pode ser considerado uma contra-transferência. É nesse sentido que é uma competência do avaliador compreender esse processo, gente, de contra-transferência. Você não pode dizer, não estou apaixonada, não. Isso tem nada de contra-transferência, não. Isso seria um mecanismo de defesa de negação. Eu tenho que assumir que aquela pessoa mexe comigo, que está satisfazendo o meu ego e que está muito bom atendê-lo e falar. Não necessariamente nesse momento eu tenho que cortar a relação com o paciente, mas eu posso compreender esse processo e retroagir nesse processo no sentido de ficar mais vigilante, mais profissional. E aí eu posso até continuar o atendimento dessa pessoa. Ok? Esclarecido? 9. Assumir a iniciativa em momentos de impasse. Às vezes, o que seria um momento de impasse? A pessoa não sabe se ela fala sobre o assunto, a pessoa não sabe se toma uma decisão, a pessoa não sabe o que fazer, tá num momento de indecisão. Eu tenho que assumir o controle. Quem é que está direcionando? Quem é que está dirigindo? Quem é que tem clareza, deve ter clareza do processo? O profissional. O principal ator é o paciente ou o cliente. Mas quem tem que ter clareza e quem direciona o processo é o profissional. O paciente está ali porque ele está perdido, ele está sem luz, ele precisa de alguém para iluminar o caminho dele. Então, eu preciso sim, de vez em quando, assumir a iniciativa e falar. A pessoa, já pensou? A pessoa chega e fala assim, hoje eu não tenho nada para falar? Peraí que eu tenho uma listinha anotada aqui e tem umas caixinhas que a gente não abriu ainda não. Certeza? Posso abrir uma caixinha? Aí a pessoa fala, não, peraí, hoje eu quero falar de outra coisa. Então, nós podemos assumir a iniciativa. Amanda, você levantou a mão? Pois não. É porque você falou isso, eu lembrei demais de muitas amigas minhas falando assim, né? Nossa, fui na terapeuta, eu não tinha nada para falar, aí eu fico olhando para a cara dela, ela fica olhando para a minha cara, nossa, mas ela não levanta nenhum assunto, então, né, para não ficar essa coisa aí. Ai, não, ela fica lá e a gente vai fazer potoca, vai conversar potoca da vida, fofocar dos famosos e tal. Então, por que você tá pagando terapia ainda, né? Porque, tipo assim, a terapeuta, às vezes, ela tem ótimas habilidades, mas com você ela não tá conseguindo, né? Exercer, sei lá, né? Mas, e é uma coisa assim, gente, mas será que o psicólogo não tem que tentar, não? Tem que deixar mesmo, conversar as potocas tudo, conversar de outras coisas, porque às vezes a pessoa também tá usando isso para realmente aquilo que a gente falou, fugir. E às vezes não tá consciente, né? Então, assim, é uma coisa importante daquela outra habilidade que a gente falou, né? De não deixar o trem fugir, né? Digamos assim, demais. Até no momento de conversar potoca, Amanda, se o profissional for um bom profissional, ele consegue, por exemplo, se eu vou falar de uma fofoca, de uma celebridade, eu não vou falar a mesma que você está lembrando agora, que a Maria Vitória está lembrando agora, que o Caio está lembrando. Cada um vai lembrar de uma fofoca específica. Por quê? Porque tem a ver com a sua e com a minha subjetividade. Então, se eu levantei aquele tema, eu tenho que perguntar para o paciente, o que essa situação mexeu com você? Eu tenho que voltar o holofote para a pessoa. Eu já tive pacientes que chegaram para mim e falaram que não gostava da outra psicóloga que tinha, porque a psicóloga ficava falando sobre a vida dela. Ela falou assim, eu ia e ela ficava o tempo inteiro me contando sobre a vida dela, os problemas dela. Eu falei, mas que inversão de valor é essa? De papel? Que inversão de papel é esse? Que necessidade é essa de falar de si? Em alguns momentos, nós podemos pedir licença. Tanto a minha terapeuta já fez isso comigo, quanto eu também já fiz isso com o paciente. Eu posso pedir licença e falar, olha, eu já vivenciei uma situação semelhante, posso compartilhar com você como foi, como eu me senti, como que resolveu? Eu posso. Se a pessoa aceitar, eu posso compartilhar, sem entrar em detalhes, né? Mas toda sessão, o tempo todo, fica falando de si, tá errado. E se a pessoa quer só ficar conversando fiada, Amanda, infelizmente a pessoa tá jogando dinheiro fora.
Você tem razão de ter falado isso para suas amigas. Porque nós temos que assumir as rédeas, o controle do momento terapêutico e encaminhar para os assuntos, para os temas mais necessários a serem colocados, né? Eu não posso deixar solto. E 10, a última e não menos importante do que todas as outras, dominar as técnicas que utiliza. Seja uma técnica de entrevista, seja uma técnica de aplicação de testes, seja uma técnica de fazer um documento ou um psicodiagnóstico, isso tem que ficar bem claro, que nós temos que dominar as técnicas. Vocês ainda estão no terceiro período, vocês ainda estão recebendo essas indicações, ainda estão aprendendo, né? Estão no processo de aprendizagem das técnicas. Então, hoje, não deve haver ansiedade no sentido de pensar, meu Deus do céu, eu ainda não sei nada, ou eu sei muito pouco. Não, mas ninguém está pedindo para você saber ainda não. Agora, quando você já estiver sendo um profissional, já estiver no mercado de trabalho e for trabalhar, você tem que se sentir seguro para dominar as técnicas. Inclusive, muitas pessoas vão para o atendimento clínico. Inicialmente, ele tem um monitor, tá? Vocês vão ter no estágio clínico, quem optar pelo estágio clínico, o professor supervisor sempre orienta todas as sessões que vocês tiverem. E aí, depois que vocês formarem, colou grau, tá lá no mercado de trabalho, você pode pedir, conversar com um professor, uma pessoa que você tenha mais afinidade lá, ou um profissional mesmo, de que você nem conhecia antes, você pode pedir para ele ser seu orientador, seu supervisor, pelo menos por um tempo. E aí você troca ideias sobre um caso, você leva o caso para estudar junto, mostra o que você está entendendo, como que você está caminhando. E aí, a partir desse momento, você passa a ter mais segurança, até você conseguir caminhar sozinho. É muito comum isso acontecer, não tem problema isso acontecer, tá? Porque, professora, mas isso não seria quebrar o sigilo? Eu falei para o meu paciente que eu não ia falar nada para ninguém. Quando você for levar o caso para discutir, seja num grupo, seja com um supervisor, você não vai levar os nomes, você vai levar o caso. Então, não é antiético, né? Se não tiver nenhuma evidência, porque às vezes você não leva o nome, mas a pessoa é famosa. E aí todo mundo, por exemplo, o juiz fulano de tal está sendo processado e a cidade inteira sabe que esse juiz está sendo processado. E você está atendendo a pessoa. E aí você leva para o seu supervisor e fala, porque ele está sofrendo um processo, uma pessoa muito conhecida. Pronto, aí já sabe quem é. Aí você está quebrando seu código de sigilo e de ética, sim. Então deve-se tomar muito cuidado nesse sentido. Mas não é proibido você trocar ideia com outro profissional e pedir uma orientação ou uma supervisão no início da sua carreira profissional. Vocês sabiam disso? Ótimo, que bom. Pessoal, tá faltando 1 minuto e 15 aqui e eu vou falar dos tipos de entrevista nos últimos minutos que a gente tem. Quando encerrar esse link, a gente volta porque eu tenho mais 10 minutos ainda da aula com vocês, certo? Então, eu vou descer o texto aqui, vou só mostrar para vocês os tipos, não é descer não, é subir. Mostrar para vocês os tipos de entrevista e eu encerro o link para a gente começar um novo. Tipos e objetivos da entrevista. Então, aqui vai classificar em 2 formas. Tipo de entrevista, estruturada, semi-estruturada e livre. E vai também dividir em tipos de entrevista. Entrevista clínica, entrevista de triagem, entrevista de anamnese, entrevista de diagnóstico e entrevista de devolução. Então, existem várias formas de classificar uma entrevista. Então, eu vou encerrar esse link agora e a gente volta para conversar sobre isso, ok? 1, 2, 3, já!